Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero conversar um pouco sobre ciclos de mercado, né? Vamos lá para a gente falar. Isso aqui é diferente do que a gente vai ver em macroeconomia sobre ciclos, né, de mercado. Em macroeconomia a gente tem ciclo de mercado. Aqui são ciclos intradiários, né? Ou mesmo pode se traduzir aí em períodos de anual, mensal, semanal, diário, né? Mas a gente também chama de contexto. Qual o contexto que o preço está hoje, né? São quatro básicos, né? Que é o quê? A lateralização, range ou consolidação, vai depender de como você vai chamar, né? E aí a gente tem lá na lateralização, a gente tem aqueles momentos lá embaixo, quando é acumulação, quando está lá em cima é distribuição, que são conceitos que vêm da análise clássica, né? Análise técnica clássica. E você tem um rompimento, que é aquelas barras bem fortes. Canal estreito, canal largo. Para começar, eu quero falar sobre uma coisa para vocês. Já prestaram atenção que às vezes o preço está lateral e vai andando. Fica lateral, fica lateral, fica lateral. E aí ele pega e faz isso. Pum! Sobe com tudo. Às vezes vai até em 90 graus. E aí ele faz várias barras grandes, né, com maior, maior número de pontos. E aí ele começa a fazer barras menores, vai fazendo isso, faz isso, isso. Vai diminuindo esse grau aqui. Na verdade, eu até fui rápido, mas ele vai de forma suave. Ele vai fazendo isso, né? E ele vai perdendo de novo essa força e depois até ele ficar lateral novamente, né? Então, os ciclos, né, ou o contexto, os ciclos eles também mostram qual a força do mercado para a tendência, né? O mercado ele anda em tendência, a gente sabe muito bem disso, né? Ele vai estar em tendência sempre, ou de alta ou de queda, e ele vai estar em momentos em que ele vai estar lateral ou consolidado. E por que isso é tão importante? Eu já ouvi falar e eu concordo, assim, outra pessoa que também estudou ciclos de mercado, é algo que o pessoal fala pouco, é pouco falado para trader iniciante principalmente, mas que é 80% da sua operação ou dos seus trades vão ter influência no ciclo e no contexto. Por quê? Porque tem certas operações que você não faz em alguns ciclos. Certas operações que você não pode até fazer, mas que você precisa ter mais paciência para esperar ele desenvolver, olhar alguns detalhes durante a gestão do trade, se você continua ou não naquele trade, né? E até te faz segurar, te faz ter mais, ser menos mão de alface. Mas vamos lá. Eu gosto sempre de começar olhando pelo range, né? O range é quando o mercado está lateral. O mercado fica lateral, ele vai, tenta romper, falha, volta, vai de novo, volta e fica nesse lenga-lenga aí, trabalhando nessa região. Até que chega um momento que ele faz o quê? Ele às vezes até dá um falso rompimento aqui, quando ele quer ir para cima, né, e você acha que ele vai cair, aí ele pega e vai. Tum, rompe. Então, o primeiro ciclo é o range, consolidação. Vocês podem ver o pessoal falando aí, não opere range, não opere consolidação. Eu vou falar o contrário. É o melhor que tem. 70 a 80% do mercado fica em lateralização. Tem algum momento que está lateral. Pode evoluir no dia, mas ele fica lateral. Se você pega um range bom, um range sem inclinação, um range mais reto mesmo, e você pega boas entradas, são entradas tranquilas de se operar, sem calor, e que você consegue fazer bons trades e às vezes faz um, dois, três, quatro, cinco, vai fazendo trade, 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 até a hora que te dá um stop. A hora que te dá o primeiro stop, você já fez tanto que você nem liga daquele stop, né? Então é um bom, na verdade, para mim, o ciclo é o amigo
do trader, os ciclos, e o range é a mãe dos traders. Se você aprender a operar range, você está tranquilo, você está feito. Todo mundo fala tendência, 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 mas operar range é delicioso, né? E entender isso, né? Que o mercado está sempre falhando o rompimento e voltando para aquela lateralização. Depois você vai ter o rompimento. O rompimento ele tem essa característica, né, de ir com força. Depois você vai começar a ter o quê? Você vai iniciar a ter pequenos pullbacks. Você vai ver um candle, só um candlezinho voltando para trás e continua. Aí você vai ter outro candlezinho e continua. E aqui você vai começar, eu vou até refazer, porque na verdade aqui você já vai ter uma inclinação maior. Se olhar aqui, você vai ter o quê? Primeira candle que volta e vai. Primeiro candle que volta e vai. Você vai ter o canal estreito. Então você vai ter um canalzinho estreito, às vezes pode ser bem estreitinho mesmo, né? Até você ter o primeiro pullback profundo. Você vai ter o primeiro pullback profundo. Que é geralmente aquele primeiro pullback que vai lá na média, para você fazer, quem gosta de operar pullback, né? Vai fazer a compra aqui na média ou a venda na média, né? E aí você vai ter a continuidade disso daqui. Aí você vai ter outro pullback. E aí é a hora que a gente começa a contar as pernas. Aqui é o que a gente chama de canal largo. E depois o preço ele vai perdendo. Veja que ele vai perdendo força. Rompimento, primeira força, segunda força, canal estreito. Depois ele vai transicionando para um canal largo, até finalmente ele transicionar para um canal, para o range de novo. Veja que os ciclos eles iniciam dentro do outro. Então ele faz isso, vem cá testar essa região, aí não consegue romper, aí ele começa a fazer isso. Tchum, e começa a andar em lateralização de novo. Então esses são os ciclos, né? Entenda os ciclos, estude os ciclos. Aqui eu só desenhei, né? A gente pode, se vocês quiserem, na verdade aí a sugestão, se vocês quiserem, eu posso fazer mostrando no gráfico os ciclos, tentando identificar os ciclos. Foi algo que eu demorei um pouco para identificar sozinho. Foi treino de olho, olhando, porque você tem ciclos macro, então você tem ciclo dos 60, você tem do 15, dos 5 minutos, e você precisa aprender a olhar cada um deles para poder trabalhar, né? E o que é legal disso? Porque cada um desses ciclos tem uma forma de operar. Tem um objetivo, qual o tamanho da mão, qual a probabilidade e qual o tamanho e qual o tipo de entrada que você vai fazer. Então aqui entra os setups. O ciclo vai definir seu setup, sua estratégia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esclarecer isso aí é um ponto muito importante para qualquer trader, viu? Um abraço, gente. Até mais. Até a próxima.